A amante do meu marido entrou na minha casa e me chamou de empregada. Eu quase ri. Quando contei quem eu realmente era, o silêncio foi ensurdecedor. E ainda nem era a pior parte. Eu nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo. Estava em casa, vestindo uma roupa confortável e simples, organizando alguns papéis da empresa no escritório quando ouvi a campainha tocar. Eram 3:30 da tarde, e eu não esperava ninguém. Meu marido tinha saído mais cedo dizendo que tinha consultas até o final do expediente no consultório dele. Abri a porta e me deparei com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela era alta, loira, com aquele visual impecável de quem acabou de sair do salão de beleza. Usava um vestido caro, salto alto e segurava uma bolsa de grife que eu reconheci imediatamente, porque custava mais de $3.000. Ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão de superioridade que algumas pessoas carregam como se fosse um troféu. Antes mesmo que eu pudesse perguntar quem ela era, a mulher entrou na minha casa como se fosse dona do lugar. Simplesmente passou por mim e começou a andar pela sala, observando tudo com um sorrisinho no canto da boca. Eu fiquei tão chocada com a audácia dela que demorei alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Então ela virou para mim e disse, com aquele tom condescendente que me fez o sangue ferver nas veias, que eu poderia trazer água com gelo para ela, que ela ia esperar o Richard ali mesmo, na sala principal, porque tinha assuntos importantes para resolver com ele. Ela falou comigo como se eu fosse a empregada da casa, como se eu não passasse de alguém contratado para limpar e servir. Eu fiquei ali parada, tentando decidir se ria ou se explodia de raiva na mesma hora. Optei por ficar calada e observar até onde aquela situação absurda ia chegar. Cruzei os braços e perguntei, com toda a calma que consegui reunir, quem exatamente ela era e o que estava fazendo na minha casa. A mulher soltou uma risadinha e respondeu que se chamava Alexis Turner. Disse que era a nova namorada do Richard e que ele tinha pedido para ela passar ali para pegar algumas coisas que ele havia esquecido. Ela acrescentou com um brilho malicioso nos olhos que a esposa verdadeira nem morava mais ali, que o casamento estava acabado fazia tempo e que era só questão de assinar os papéis. Eu senti meu coração acelerar, mas mantive a expressão neutra. Alexis continuou falando, dizendo que o Richard merecia alguém do nível dela, alguém que realmente o entendesse e o valorizasse. Ela gesticulou pela sala, comentando sobre como ia redecorar tudo quando finalmente se mudasse para lá de vez. Disse que aquele estilo era muito antiquado, muito sem graça, e que ela tinha planos incríveis para transformar o lugar num verdadeiro lar de luxo. Então ela ergueu a bolsa caríssima que estava segurando e comentou, com aquele tom de quem está se gabando, que o Richard tinha comprado aquilo para ela com muito amor, que ele sempre a mimava com presentes caros porque sabia reconhecer uma mulher de verdade quando via uma, que não era qualquer um que merecia a atenção dele. Eu quase ri, quase, porque eu sabia exatamente de onde tinha saído o dinheiro para comprar aquela bolsa. Eu era a provedora daquela casa. Eu era a dona da empresa de tecnologia que faturava milhões por ano. Eu era quem pagava a hipoteca, as contas, o carro dele, e até os gastos do consultório médico que ele insistia em manter aberto mesmo dando prejuízo há anos. Enquanto Alexis continuava falando sobre como ela e o Richard eram perfeitos um para o outro, eu comecei a juntar as peças na minha cabeça. As viagens de última hora que ele dizia serem para congressos médicos. Os jantares que ele cancelava comigo dizendo que estava cansado demais. As cobranças no cartão de crédito que eu não reconhecia, mas que ele sempre tinha uma desculpa pronta para justificar. Eu estava prestes a revelar quem eu realmente era quando ouvi a chave girando na fechadura da porta da frente. O Richard entrou em casa carregando uma sacola de uma loja de vinhos caros. Ele estava sorrindo, provavelmente pensando em encontrar a amante sozinha, mas quando me viu parada na sala ao lado dela, o sorriso desapareceu instantaneamente do rosto dele. A cor sumiu da pele dele. Ele ficou branco como papel. A sacola quase caiu da mão dele. Alexis, toda animada, foi até ele e tentou beijá-lo, mas ele a empurrou de leve, os olhos fixos em mim. Ela ficou confusa, olhando de mim para ele, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando eu decidi acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Olhei diretamente para Alexis e disse com uma voz calma mas firme que eu era a senhora Whitmore, a dona daquela casa, a esposa legítima do Richard, e que ela tinha acabado de insultar a pessoa errada. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Alexis ficou boquiaberta, os olhos arregalados, alternando o olhar entre mim e o Richard como se estivesse tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas a expressão de pânico no rosto do meu marido confirmou que eu estava falando a mais pura verdade. Eu mandei os dois se sentarem no sofá. Exigi que me contassem tudo, cada detalhe, desde o começo. O Richard tentou gaguejar alguma desculpa, mas eu o interrompi.
Disse que não queria ouvir mentiras, que se ele tivesse um pingo de decência deixado, contaria a verdade de uma vez. Foi assim que descobri que o caso já durava 6 meses. 6 meses de mentiras, de traições, de gastos escondidos. Ele tinha conhecido Alexis num evento beneficente que eu mesma tinha organizado através da minha empresa. Ela trabalhava como relações públicas para uma empresa menor e tinha ficado impressionada com o fato dele ser médico. O Richard admitiu que tinha levado ela para jantares em restaurantes caros, pagado viagens de fim de semana para resorts, comprado roupas, joias e aquela bolsa ridícula que ela estava exibindo como se fosse um troféu de guerra. Tudo com o dinheiro que eu ganhava, tudo nas minhas costas. Mas não era só isso. Eu comecei a fazer perguntas mais específicas sobre as finanças dele. E foi aí que a bomba realmente explodiu. O consultório médico dele estava praticamente falido. Ele vinha escondendo isso de mim há mais de 1 ano. As dívidas se acumulavam. Os pacientes estavam indo embora. E ele não tinha coragem de me contar porque sabia que eu sugeriria fechar o consultório e ele arranjar outro emprego. Em vez disso, ele tinha começado a usar o dinheiro da nossa conta conjunta para cobrir os rombos. Não só isso, ele tinha aberto cartões de crédito no nome dele usando o meu crédito como garantia, e tinha acumulado mais de $65 mil em dívidas que eu nem sabia que existiam. Enquanto eu processava essa informação devastadora, Alexis tentou se justificar. Ela disse que não sabia de nada disso, que o Richard tinha contado para ela que o casamento estava acabado, que eu era uma mulher fria e distante que não o valorizava. Ela disse que acreditou nele quando ele prometeu que ia se divorciar de mim em breve. Então ela soltou uma informação que me deixou ainda mais furiosa. Ela mencionou que o pai dela, Frank Turner, trabalhava numa das divisões da minha empresa há mais de 15 anos, e que o Richard tinha prometido usar a influência dele para conseguir uma promoção para o pai dela. Uma promoção que meu marido não tinha absolutamente nenhuma autoridade para oferecer, porque ele não tinha nada a ver com a gestão da minha empresa. Eu senti uma raiva tão profunda naquele momento que precisei respirar fundo várias vezes para não gritar. Não só ele estava me traindo e roubando meu dinheiro, como também estava usando o nome da minha empresa para fazer promessas vazias e manipular outras pessoas. Levantei do sofá e disse para Alexis sair da minha casa imediatamente. Ela tentou argumentar, mas eu não estava interessada em ouvir mais nada que ela tivesse a dizer. Eu a acompanhei até a porta e deixei bem claro que se ela aparecesse ali novamente, eu chamaria a polícia. Depois que ela saiu, voltei para a sala onde o Richard ainda estava sentado, a cabeça entre as mãos. Ele tentou se aproximar de mim, tentou me tocar, mas eu dei um passo para trás. Disse que ele tinha exatamente 1 hora para arrumar as coisas dele e sair da minha casa. Que eu não queria vê-lo ali quando eu voltasse do escritório. Ele começou a chorar, começou a implorar. Disse que tinha cometido um erro terrível, que estava inseguro, que se sentia inferior a mim por eu ganhar tanto dinheiro e ele estar fracassando profissionalmente. Que a Alexis tinha aparecido no momento certo e o fez se sentir importante novamente. Valorizado, desejado. Eu ouvi tudo aquilo sem sentir uma gota de pena. Respondi que insegurança não justificava a traição, que problemas financeiros não justificavam roubo, que ele tinha tido inúmeras oportunidades de conversar comigo sobre suas dificuldades, mas escolheu mentir, esconder e me trair da pior forma possível. Subi para o quarto, peguei algumas malas grandes do armário e joguei na cama. Disse que se ele não arrumasse as coisas sozinho, eu mesma ia fazer isso. E não ia ter o menor cuidado com nada. Ele entendeu o recado e começou a recolher suas roupas, seus livros, seus pertences. Enquanto ele fazia isso, eu desci e fui para o escritório. Tranquei a porta e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração. Chorei pela mulher ingênua que eu tinha sido, que confiou cegamente num homem que não merecia essa confiança. Chorei pelos anos que eu tinha desperdiçado ao lado de alguém que me via apenas como uma fonte de dinheiro. Mas eu não me permiti ficar naquele estado por muito tempo. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e comecei a pensar racionalmente. Eu era uma empresária bem-sucedida. Eu tinha construído um império do zero. Eu não ia deixar que um homem fraco e mentiroso me destruísse. Na manhã seguinte, liguei para minha melhor amiga, Dita Reynolds. Ela era advogada, especialista em direito empresarial e uma das pessoas mais sensatas que eu conhecia. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio e depois disse exatamente o que eu precisava ouvir. Que eu era forte o suficiente para superar aquilo, que eu merecia coisa muito melhor e que ela ia me ajudar a tomar todas as medidas necessárias para me proteger. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco e separar todas as contas. Removi o Richard como autorizado em todos os cartões de crédito, todas as contas correntes, tudo. Mudei as senhas de acesso aos sistemas da empresa.
Avisei o Departamento de Recursos Humanos sobre a situação para garantir que ele não pudesse usar meu nome para nada. Depois, contratei uma contadora forense para investigar todas as movimentações financeiras dos últimos 2 anos. Queria saber exatamente para onde cada centavo tinha ido. A contadora trabalhou durante uma semana inteira e me apresentou um relatório detalhado que me deixou enojada. O Richard tinha gasto mais de $65 mil com a Alexis. Jantares, hotéis, presentes, viagens, tudo documentado, tudo comprovado. Além disso, ele tinha tentado falsificar minha assinatura em alguns documentos para conseguir um empréstimo bancário, usando nossa casa como garantia. Por sorte, o banco tinha desconfiado e entrado em contato comigo antes de aprovar qualquer coisa. Com todas essas informações em mãos, contratei a melhor advogada de divórcio da cidade, Palmer Hendricks. Ela tinha a reputação de ser implacável e de não aceitar acordo quando o cliente tinha razão. Era exatamente o tipo de representação que eu precisava. A Palmer analisou todos os documentos e me disse que eu tinha um caso sólido, que o Richard não tinha a menor chance de ficar com nada, e que provavelmente ainda teria que me reembolsar por tudo que tinha roubado. Ela sugeriu que eu entrasse com o pedido de divórcio imediatamente, alegando infidelidade e má gestão financeira. Mas antes de fazer isso, eu tinha uma coisa importante para resolver. Eu não podia deixar que o Frank Turner, pai da Alexis, fosse prejudicado por causa dos erros da filha e do meu ex-marido. O homem trabalhava na minha empresa há 15 anos. Tinha um histórico impecável. E não tinha nada a ver com aquela bagunça. Eu chamei o diretor de recursos humanos e pedi para ele revisar o desempenho do Frank. Queria ter certeza de que ele estava sendo tratado de forma justa, que não estava sendo prejudicado de forma alguma por associação. O diretor me garantiu que o Frank era um funcionário exemplar e que não havia nenhum problema com ele. Também deixei claro que, independente do que acontecesse no divórcio, o emprego do Frank estava garantido, que ele não deveria sofrer consequências profissionais por causa das escolhas erradas que outras pessoas tinham feito. Isso era uma questão de princípios para mim. Eu não era o tipo de pessoa que punia inocentes. O processo de divórcio começou oficialmente numa segunda-feira de manhã. A Palmer entrou com toda a documentação necessária, incluindo as provas de infidelidade, os extratos bancários mostrando os gastos excessivos e os relatórios da contadora forense. O advogado do Richard tentou negociar, mas não tinha argumentos. A mediação foi marcada para 3 semanas depois. Eu cheguei acompanhada da Palmer e de toda a minha equipe jurídica. O Richard apareceu com um advogado que parecia mais interessado em encerrar o caso rapidamente do que em defender o cliente. Durante a mediação, a equipe da Palmer apresentou todas as evidências de forma metódica e devastadora. Mostrou cada transação suspeita, cada mentira documentada, cada tentativa de fraude. O mediador ficou visivelmente chocado com a extensão da traição e da má conduta financeira. O advogado do Richard tentou argumentar que ele merecia alguma compensação financeira porque tinha contribuído para o casamento de outras formas. A Palmer riu na cara dele e perguntou que formas eram essas, já que o consultório dele estava falido e ele tinha vivido às minhas custas por anos. No final, o acordo foi extremamente favorável para mim. Eu fiquei com a casa, com todos os ativos da empresa, com as economias que restaram depois que eu paguei as dívidas que ele tinha criado. E ainda recebi o compromisso dele de me reembolsar pelos $65 mil que tinha gasto com a amante. O Richard ficou com as dívidas do consultório, que ele teria que resolver sozinho. Ficou também com o carro dele, que já estava velho, e com alguns móveis que ele escolheu. Não teve direito à pensão, não teve direito a nada da empresa, e ainda teria que pagar uma quantia mensal até quitar a dívida comigo. Quando saí daquele escritório, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Eu estava livre. Livre daquele casamento tóxico. Livre daquele homem que tinha me usado e mentido por tanto tempo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eu mergulhei no trabalho, expandi a empresa para novos mercados, contratei mais funcionários. A empresa cresceu 30% em apenas 6 meses. Eu provei para mim mesma que não precisava de ninguém para ser bem-sucedida. Mas a paz que eu estava construindo foi interrompida numa tarde, quando minha secretária me avisou que 2 pessoas estavam na recepção querendo falar comigo. Quando ela mencionou os nomes, meu coração apertou. Era Alexis Turner e o pai dela, Frank. Eu hesitei por um momento, mas decidi recebê-los. Mandei que entrassem na minha sala. Alexis estava muito diferente de como eu a tinha visto naquele dia terrível na minha casa. Ela parecia menor, mais humilde, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado recentemente. O Frank era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, com uma expressão cansada no rosto. Ele começou a falar, se desculpando por estar ali, dizendo que a filha tinha insistido muito para vir me procurar. Alexis pediu licença para falar.
Ela disse que tinha passado os últimos meses pensando no que tinha acontecido, que tinha finalmente entendido como tinha sido manipulada pelo Richard, que ele tinha mentido para ela sobre tanta coisa, que tinha usado ela como ferramenta para alimentar o ego dele enquanto o casamento desmoronava. Ela se desculpou sinceramente. Disse que tinha sido arrogante, presunçosa e completamente cega para a realidade da situação, que tinha acreditado nas mentiras dele porque quis acreditar, porque gostava da ideia de ser a mulher especial de um homem bem-sucedido. Alexis contou que, depois que tudo veio à tona, o Richard tinha sumido da vida dela completamente. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Ela descobriu depois que ele tinha feito a mesma coisa com outras mulheres antes dela, que ela não era especial, era só mais uma numa longa lista de casos que ele usava para se sentir importante. Ela também agradeceu por eu não ter prejudicado o pai dela no trabalho. Disse que isso mostrou um caráter que ela não tinha, e que aquilo a fez refletir muito sobre o tipo de pessoa que ela queria ser daqui para frente. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, respirei fundo. Eu não sentia raiva dela naquele momento. Sentia quase pena. Ela tinha sido enganada, assim como eu. A diferença é que eu tinha descoberto a tempo de me proteger. Disse para ela que aceitava as desculpas dela, mas que fazia isso por mim, não por ela ou pelo Richard. Que eu precisava seguir em frente sem carregar ressentimento. Que perdoar não significava esquecer, mas significava não deixar que aquilo me consumisse. O Frank agradeceu com os olhos marejados. Disse que estava muito orgulhoso de trabalhar para uma pessoa com tanto caráter quanto eu. Eu agradeci e garanti novamente que o emprego dele estava seguro, que ele continuava sendo um funcionário valioso para a empresa. Depois que eles saíram, eu fiquei sozinha na sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Na traição, na humilhação, na dor. Mas também pensei na força que eu tinha descoberto em mim mesma, na capacidade de reconstruir minha vida do zero. 6 meses depois do divórcio ser finalizado, eu estava completamente transformada. A empresa estava maior e mais forte do que nunca. Eu tinha começado a fazer terapia para processar tudo o que tinha acontecido, e isso estava me ajudando imensamente a entender padrões de comportamento que eu tinha ignorado durante o casamento. Eu também tinha começado a sair novamente, a conhecer pessoas novas. Nada sério ainda, mas estava aberta para a possibilidade. Uma amiga me apresentou a um empresário do ramo de investimentos, e nós tínhamos jantado algumas vezes. Ele era inteligente, bem-sucedido e tratava as pessoas com respeito. Era tudo que o Richard nunca foi. Olhando para trás, eu percebi que aquela tarde horrível, quando a amante do meu marido entrou na minha casa e me chamou de empregada, foi, na verdade, um presente disfarçado. Foi o empurrão que eu precisava para enxergar a verdade sobre meu casamento, sobre o homem com quem eu tinha dividido minha vida por tanto tempo. Eu tinha sido infeliz por anos sem perceber. Tinha me acostumado com a frieza dele, com a falta de reciprocidade, com o fato de ser sempre eu quem resolvia tudo, quem pagava tudo, quem carregava o peso de tudo. Eu tinha normalizado o inaceitável. Mas agora eu estava livre. Livre para ser quem eu realmente era, sem precisar diminuir meu sucesso para não ferir o ego de ninguém. Livre para escolher parceiros que me valorizassem de verdade, que vissem meu sucesso como algo para celebrar, não para invejar. A vingança mais doce não foi ver o Richard perder tudo no divórcio. Não foi ver a Alexis perceber que tinha sido enganada. A vingança mais doce foi reconstruir minha vida de uma forma tão espetacular que eles se tornaram completamente irrelevantes para mim. Hoje, quando olho para aquela bolsa de $3.000 que ela exibia com tanto orgulho, eu rio. Não de raiva, mas de alívio. Alívio por ter descoberto a verdade antes de desperdiçar mais anos da minha vida. Alívio por ter tido a força de terminar tudo e recomeçar. O Richard nunca admitiu realmente que errou. Até hoje, ele tenta justificar suas ações, culpando a insegurança, o estresse, a pressão. Mas eu não preciso que ele admita nada. Eu não preciso do arrependimento dele para seguir em frente. A liberdade que eu conquistei vale mais do que qualquer desculpa que ele poderia oferecer. E a vida que eu estou construindo agora é infinitamente melhor do que aquela que eu tinha ao lado dele. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco acabam sendo exatamente o que precisávamos para nos libertar de situações que já não nos serviam mais. E eu sou grata por isso. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.